A gente começa a falar agora de coronavírus. Isso mesmo, Fernando. Saúde, né? É importante para você prestar atenção a partir de agora. No sul do estado, são 10 casos, no sul do país já são 10 casos confirmados. 6 no Paraná e 4 no Rio Grande do Sul. Agora são 60 casos confirmados no Brasil e 930 estão sob investigação, segundo o Ministério da Saúde. Aqui em Santa Catarina, hoje, são 67 casos em investigação, nenhum confirmado, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. E essa divulgação foi feita agora pela manhã. A gente, inclusive, separou aqui uma imagem que já está ganhando as redes sociais. Ela traz justamente algumas medidas de prevenção e também cuidados com o coronavírus. Veja só, inclusive o Ministério da Saúde, o Cláudio Prisco está chegando para comentar com a gente. O Ministério da Saúde já informou que nos próximos dias a pandemia deve ter um crescimento significativo e por conta disso o governo já vem se planejando para tentar combater o coronavírus por aqui de forma mais incisiva. A próxima tela, deixa eu ver, as pessoas vão agora recebendo muitas informações nas redes sociais, por isso essa tela aqui, ó, com algumas orientações. Primeiramente, sem pânico, é o que já circula nas redes sociais com a assinatura do Ministério da Saúde. Sem fake news, um alerta, nada de notícia falsa. A notícia verdadeira ela já é preocupante. Imagina só aquelas que são criadas para trazer pânico à população. Sem beijo, abraço e aperto de mão. Importante também evitar esse contato mais próximo, principalmente com pessoas com sintomas de gripe, que pode ser coronavírus. Visita aos idosos podem esperar também. Lave sempre as mãos e procure não tocar o rosto. Cubra o rosto quando tossir. Respeite o próximo. Evite aglomerações, isso é importante. Sempre alerta. São algumas recomendações que já estão circulando pelas redes sociais. Faz todo sentido para evitar um pânico ainda maior e que a pandemia cresça ainda mais aqui no Brasil. Inclusive, o surto de coronavírus já vem afetando diversos setores da economia, hein, Cibele? Pois é, Fernando, esses são alguns dos reflexos, né, que a gente vem acompanhando, e isso acontece principalmente em empresas que importam matéria-prima. Por outro lado, também há vantagens. A Fiesc apresentou, por exemplo, hoje um estudo que mostra que o cenário é promissor para empresas que querem exportar. Olha só. Hoje, Santa Catarina é responsável por 4% de todos os produtos que o Brasil exporta para outros países. Ainda é considerado pouco diante do potencial das empresas catarinenses. De 27 mil empresas registradas no Brasil, exportadoras, apenas 2.700 são de Santa Catarina. Parece muito, não, é pouquíssimo. Santa Catarina tem registrado em torno de 260 mil indústrias. Segundo a Fiesc, o surto do coronavírus afetou principalmente quem importa matérias-primas de outros países, como a China. Além disso, hoje um dos principais destinos dos produtos catarinenses também é o país asiático. A situação é desafiadora. Países vizinhos também foram afetados por falta de insumos de origem asiática. De repente, pode ser que se faça do limão uma limonada. Você pode encontrar insumos aqui em Santa Catarina que podem atender a indústria argentina, uruguaia, paraguaia. Entre os setores considerados com potencial está o de materiais para uso médico e odontológico. Este empresário atua na fabricação de equipamentos odontológicos há 4 décadas e seus produtos ganharam o mundo. Para ele, crises existem sempre, mas 2 estratégias ajudam muito: buscar matéria-prima local e ter um mercado diversificado. O coronavírus não afetou em nada a nossa empresa, porque a nossa preocupação é a mesma do nosso fornecedor, que é muito pouco que vem de fora, os produtos tudo aqui. Quando tem um país em crise, um lado do mundo está em crise e o outro está em franco desenvolvimento. Ele também acredita que as empresas do estado ainda têm muito a oferecer para outros países. Logicamente, botar o pé na estrada, né? Passar as fronteiras e buscar mercado, porque nem tudo está pronto no mundo todo, né? Já com a gente aqui, Cláudio Prisco Paraíso. Quer dizer, Prisco, coronavírus afetando diretamente a economia. A Bolsa de Valores já fechou 2 vezes hoje. Se fechar mais uma vez, aí o tempo é indeterminado. Quer dizer, o dólar subindo, os impactos, hein, Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Nunca na história o dólar tinha chego a 5. Realmente é uma situação que preocupa muito
no contexto internacional e seus desdobramentos no nacional, nos estaduais e nos municipais. Essa que é a grande verdade, porque as bolsas estão completamente descontroladas. A decisão tomada ontem pelo presidente Donald Trump de interromper qualquer chegada de europeu durante 30 dias em território americano, isso tem um desdobramento impressionante. Isso preocupa, efetivamente, na medida em que, aqui no Brasil, nós estávamos na expectativa de, efetivamente, dar uma girada, dar uma avançada na economia. Agora, a nota positiva é a atuação do Ministério da Saúde. Olha, é digna de registro, que não fique só na figura do ministro Luiz Henrique Mandetta, que vem, aliás, atuando com muita eficiência, competência e seriedade, mas toda a estrutura do Ministério da Saúde, já consolidada ao longo dos tempos, na questão da vigilância sanitária, epidemiológica e daí por diante. O país está preparado, ou se mostra, pelo menos, preparado para enfrentar essa situação. 5 mil médicos já estão sendo mobilizados para serem contratados no curtíssimo prazo. Isso é fundamental. Nós temos uma rede de leitos hospitalares de 16 mil, só que 95% ao natural sendo utilizada já, essa base. 3.200 terão que ser criadas. Os postos de saúde nos municípios, nos estados, já estão sendo devidamente mobilizados através do Ministério, mas o Ministério se reúne com as secretarias estaduais e estas com as secretarias municipais, mas tudo muito bem coordenado. O próprio ministro Mandetta esteve ontem a tarde toda no Congresso Nacional negociando a liberação de 5 bilhões de reais que precisam ser utilizados nesse momento de enfrentamento do coronavírus. E todos os parlamentares, independentemente de partido, ou ser governo ou oposição, isso não vem ao caso agora. Todos têm que estar unidos e imbuídos no mesmo propósito, que é buscar uma solução. E o Congresso tem que praticar o gesto. Esses 5 bilhões têm que sair do orçamento impositivo da cota do Congresso Nacional, daquela parte que ficaria para a indicação dos parlamentares, porque o momento é emergencial. Por mais que o presidente da República, até aqui só tenha feito um pronunciamento oficial, não esteja se envolvendo, não importa. O que vale e o importante é que o governo, o Ministério, estão atuando adequadamente. Agora, o presidente que andou estimulando a mobilização do dia 15 tem que vir agora a público, de maneira responsável e consequente, desestimular essa mobilização. Ah, mas é em céu aberto, é no ambiente externo, não importa. É aglomerado de pessoas, é contato físico, é fala, é proximidade. O Brasil ainda não enfrenta a situação de colapso, como a gente já está observando em vários outros países, como europeus, particularmente a Itália. Ô, Fernando, isso tudo começou na China lá em novembro, dezembro. China agora já está saindo. O período normalmente é de 3, 4 meses. E aqui, o Brasil, como é verão, talvez não venha a ser tão afetado. O inverno seria mais difícil. Até porque mais de 97% dos casos estão sendo registrados no hemisfério norte e não no sul. Mas, de qualquer maneira, é fundamental a mobilização e a conscientização de todos os cidadãos para esse momento. Higiene é a palavra, higiene. Prisco, você falou da mobilização do governo federal. Santa Catarina também começa uma mobilização a partir de agora. O governo do estado criou um comitê já para tratar dos assuntos
envolvendo o coronavírus. A gente vai agora ao vivo para a Defesa Civil, onde está o Laércio Botega. Conta pra gente os detalhes, qual a função desse comitê, quem vai participar, que trabalho é esse que será desenvolvido aqui no estado, que ainda não registra nenhum caso confirmado de coronavírus. Laércio. Isso mesmo, Fernando. Até agora, Santa Catarina não tem nenhum caso confirmado de coronavírus. Mas para prevenir e, é claro, para combater quando tiver algum caso confirmado, o governo do estado vai se reunir no próximo sábado para tratar desse assunto. O governador Carlos Moisés editou um decreto que estabelece medidas de emergência para conter o avanço da doença. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que o quadro é de pandemia por conta do coronavírus no mundo. No sábado, o governador convocou reunião com o grupo intersetorial da Defesa Civil aqui na capital para tratar de participar de Estado, também Fazenda, Defesa, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura, Comunicação, Desenvolvimento Econômico e Santur. Como eu disse, a ideia de antemão é dar desse assunto para do coronavírus em Santa Catarina. Fernando. Obrigado, Laércio. Obrigado pelas suas informações. Então, a gente teve ali uma pequena falha no sinal, reforçando, o governo do estado criando um comitê, já teve uma reunião multissetorial com as secretarias ligadas ao governo do estado para começar um planejamento de combate ao coronavírus por aqui também. Informação que o Laércio traz agora ao vivo da Defesa Civil, Prisco. E fundamental que a secretaria também esteja em contato direto com as prefeituras. Inclusive, hoje, daqui a pouco, 15 para as 2, vamos ter uma live com o presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, Saulo Esperotto, que vai estar à tarde, inclusive, aqui em Florianópolis, reunido com os prefeitos, uma bela oportunidade para estreitar esse contato. E uma última informação, Fernando, fica também muito bem visto pela opinião pública a iniciativa de hospitais privados se colocando à disposição para atender também pacientes de SUS, planos de saúde, dando a possibilidade da realização de exames para verificar se positivo ou negativo o coronavírus. Nesse momento é importante que todos estejam unidos e congregados.